Quando você joga uma moeda para cima 10 vezes, sabe quantas vezes será cara ou coroa? Como é possível saber a probabilidade de vencer em um jogo de sorte? Ou como uma dose de radiação vai afetar os tecidos? Qual é a relação entre moedas, radiação e cassinos? O ponto em comum de todas essas situações é que elas estão associadas em um certo nível a processos estocásticos, ou seja, processos que estão associados a variáveis aleatórias, não previsíveis. No caso das moedas, cada lançamento é, de fato, independente, e eu tenho igual probabilidade de ter cara ou coroa como resultado. Para um jogo de sorte em um cassino não é muito diferente. Já a radiação é, por si só, um processo aleatório, visto que a interação entre a radiação e a matéria não pode ser exatamente pré-determinada. Assim, como analisar um processo estocástico? E, já que falamos de radiação, por que essa análise é tão importante para um físico médico? É sobre isso que iremos conversar no vídeo de hoje. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Projeto Manhattan, que em 1942 foi o pontapé inicial para o desenvolvimento de bombas nucleares, que foram as principais responsáveis pela destruição de cidades como Hiroshima e Nagasaki. Durante o desenvolvimento dessas bombas, constituídas de elementos como urânio e plutônio, houve um momento em que a equipe precisou modelar o que aconteceria em uma reação em cadeia de urânio altamente enriquecido. O processo de reação em cadeia, por resultar da interação de partículas muito pequenas, é estocástico e, evidentemente, não poderia ser facilmente testado, pois, se fosse... Stanisław Lem, que foi um matemático que participou do desenvolvimento do Projeto Manhattan, foi o primeiro a perceber como esse problema poderia ser resolvido. Durante sua recuperação após uma cirurgia, decidiu usar jogos de baralho, como o famoso Paciência, esse mesmo em seu computador, como distração, e analisando a probabilidade de eventualmente vencer o jogo, considerando os processos estocásticos de distribuição das cartas. Se ele testasse um número de vezes suficientemente grande, todas as possibilidades de jogos e combinações das cartas, provavelmente poderia definir a quantidade exata de jogos que poderiam ser ganhos e, consequentemente, a probabilidade de ganhar. Porém, são muitas cartas, não é mesmo? E Stanisław provavelmente despenderia muito tempo analisando cada combinação. Mas, no mesmo período, computadores começaram a ser desenvolvidos. E Stanisław percebeu que essas máquinas seriam muito úteis para fazer simulações numéricas utilizando métodos estatísticos com amostragens aleatórias e avaliando funções que dificilmente teriam suas soluções analíticas conhecidas na vida real. O método que Stanisław desenvolveu recebeu o nome de Método de Monte Carlo, em homenagem a uma cidade muito conhecida por seus cassinos. A principal abordagem do modelo desenvolvido são os eventos aleatórios, os mesmos eventos que definem o jogo de uma roleta de cassinos, por exemplo. Mas como funciona esse método? O método funciona a partir da parametrização ou aproximação de funções que consideram um número limitado de avaliações, de amostras. E o principal objetivo é prever a probabilidade, ou seja, a chance de um evento acontecer, considerando que essas variáveis presentes no sistema são aleatórias, são estocásticas. E apesar de as variáveis serem aleatórias, alguns jogos, como os de azar, apresentam um padrão de probabilidade do que pode acontecer quando eles são jogados por um período de tempo suficientemente longo. É por isso que, para que o método seja utilizado, levamos em consideração a lei dos grandes números, que diz que, se o experimento for realizado um número de vezes suficientemente grande, teremos menos incerteza sobre os riscos e mais certeza sobre a probabilidade de termos um resultado específico. Foi assim que Stanisław resolveu o problema da simulação das reações em cadeia para bombas. Vamos a um exemplo prático, muito utilizado quando o assunto é método de Monte Carlo. Imagine que em uma plataforma sejam colocadas duas caixas, uma cilíndrica de raio R e uma caixa quadrada de lado R. Agora imagine que várias bolinhas sejam aleatoriamente lançadas em direção a essa plataforma. Considerando que o volume da caixa cilíndrica é dado por h πr² e o da caixa quadrada é dada por hr²,
É possível prever que, se dividirmos o volume ocupado pelas bolinhas da caixa cilíndrica pelo volume das bolinhas na caixa quadrada, devemos obter um número muito próximo de π. É evidente que o experimento deveria ser realizado o maior número de vezes possível, independentemente do valor de R. As bolas devem ser atiradas de forma aleatória na plataforma, para que haja igual probabilidade de elas atingirem qualquer lugar, e devemos utilizar várias bolinhas para que a incerteza do resultado diminua. Se colocássemos na plataforma uma caixa quadrada de lado R e uma caixa redonda de raio R/2, e lançássemos bolinhas número de vezes grande o suficiente, nós nos aproximaríamos cada vez mais do resultado de π/4 para o volume entre as caixas. Isso significa que quando atiramos a bola nesse espaço uniforme, a probabilidade dela cair em uma das caixas é proporcional à área de abertura dessas caixas. E se o processo for repetido um número de vezes grande o suficiente, a quantidade de bolinhas dentro da caixa também vai ser proporcional à sua área de abertura. Em física médica, por sua vez, o método de Monte Carlo é utilizado para simular a interação entre a radiação e a matéria. Isso é possível porque tanto a matéria como a radiação são discretizadas por partículas que interagem fisicamente entre si. É possível analisar estatisticamente desvios de trajetória, energia transportada por partículas que representam a radiação, assim como a energia que é absorvida pelas partículas que representam determinado material. Então, durante as simulações, além de definir trajetórias aleatórias, também é possível definir as novas partículas que surgem durante o processo de interação, e assim determinar a energia adicional depositada por essas partículas secundárias na matéria. Toda essa energia depositada é usada para destruir tumores em nosso corpo através da radioterapia. É importante destacar que o método de Monte Carlo define uma classe toda de métodos estatísticos que usam amostragem aleatória massiva. Assim, diferentes algoritmos dessa classe podem nos ajudar a analisar riscos e tomar decisões em áreas como biologia, física e empreendedorismo. Seria possível determinar até mesmo o número de produtos disponíveis em seu estoque, com base nos eventos aleatórios relacionados à venda desses produtos, por exemplo. E aí, gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e assistir os outros vídeos.